Olá! Vamos hoje estudar os calorímetros, isto é, aqueles aparelhos que nós usamos para medir o calor específico. Então, para se estudar calorímetros, nós temos que ter a ideia das trocas de calor. Observe então que quando se imagina trocas de calor, pensa-se logo no equilíbrio térmico. O que nós chamamos de equilíbrio térmico? Imaginemos um sistema aqui o mais possível isolado. A gente não consegue uma isolância perfeita, mas conseguimos nos aproximar bastante do sistema isolado. Por exemplo, uma caixa de isopor bem grossa, que a gente consiga fazer com que dois corpos, um chamado de A, outro chamado de B, em temperaturas distintas, sejam colocados ali dentro. Esses corpos A e B, então, não vão trocar calor com o meio externo, mas vão trocar calor entre si, porque nós vimos anteriormente, se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, flui calor de A para B. Lembra-se, o calor é forma de energia em trânsito, que aparece sempre que existe uma diferença de temperatura entre dois corpos. Se flui calor de A para B, é porque a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Mas se está passando calor de A para B, o que vai acontecer? O A vai esfriando, o B vai esquentando. Se esse sistema está completamente isolado, qual é a nossa ideia básica? Se o A está esfriando, o B está esquentando, daqui a pouco vai acontecer a igualdade de temperaturas, o equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico significa isso, ter a mesma temperatura. Então, o corpo A perdeu calor, foi por uma temperatura θ' de A. O corpo B recebeu calor, ele estava na temperatura θ de B, foi para a temperatura θ' de B. Obviamente, você já percebeu que esta temperatura é inferior àquela, mas esta temperatura é superior a esta. Vamos então ouvir uma enquete. Seguinte, aqui a gente tem aqui um refrigerante gelado, 5 graus Celsius. Pega aí para sentir. Passa lá para ela. Gelado, né? Gelado. Tá, e esse aqui é o quente, 35 graus Celsius. Passa aí. Quente. Está quente? Quente. Ok. Então é o seguinte, eu vou misturar aqui 1/3 do refrigerante gelado com 2/3 do refrigerante sem gelo. Tá? Me diz aí, que temperatura que ficou agora? O gelado tinha 5 graus Celsius e o sem gelo 35. Uns 20 graus. O que você acha? 25. E você? 17. 17? Ó, a gente tem aqui 5 alternativas. 13,3 graus Celsius, 17,5, 20, 25 e 30. Com qual que você fica? Eu mantenho 25. Não, você falou 20. Eu falei 20? Então 20. E você? 5. 17,5. 17,5? É. Você é a vencedora, 25 graus Celsius. Ê! Como é que você chegou nessa conclusão? Ah, não sei. Foi por... Assim, por... como que eu vou dizer? Não... Pela média? Pela média. Que um era muito alto e o outro era muito baixo. Então eu procurei um meio termo. Mais próximo do meio termo entre os dois. Arrasou, hein? Arrasou, foi bem. Foi bem, né? Foi bem. Fez os cálculos. Como é que vocês estão em física? Física, na realidade, eu sou engenheiro mecânico. Ah, manja bem, né? Tranquilo. E você? Estou estudando ainda, Mas vai bem em física? na medida do possível. Então vamos lá fazer uma experiência, tá? Seguinte, eu tenho aqui um refrigerante gelado, 5 graus Celsius. E um refrigerante sem gelo,
35 graus Celsius, medindo 35 graus Celsius, ok? Eu vou misturar aqui 1/3 do refrigerante gelado com 2/3 do refrigerante sem gelo. Que temperatura o refrigerante tem agora? Não sei, acho que talvez uns 27, 26 graus, não sei, mais ou menos. Você? 1/3, dou com 2/3. Refrigerante quente. Não estava 5,35. Entre 25 e 30 graus. Eu tenho aqui 5 alternativas. A, 13,3. B, 17,5. C, 20. D, 25. Ou E, 30. Você vai na qual? Eu vou na 25. Também. Vai na 25? Também. Muito bem, vocês arrasaram. Estão muito bem em física. É isso aí, 25 graus. Perceberam o que aconteceu? Nós temos um refrigerante a 5 graus Celsius, o outro a 35. Já discutimos com vocês anteriormente que a soma de temperaturas, entre aspas, não é uma soma normal. Por quê? Temperatura na medida. Observe que o que aparece é uma média entre a menor e a maior temperatura. Então, observe que essa média é uma média ponderada. A ponderação diz respeito às massas. Vamos então agora trabalhar com as trocas de calor. Quando se pensa em trocas de calor, nós vimos agora há pouco, representa um sistema que está isolado do meio externo. O que quer dizer isso? Que eu posso admitir então que a energia que existe ali, ela é conservada. Vale então o princípio da conservação da energia. A energia cedida pelo corpo A será obrigatoriamente igual à energia recebida pelo corpo B. Lembram-se, nós tínhamos o corpo A transferindo energia sob forma calorífica para B. Então, vamos fazer sempre a situação do seguinte tipo. Observe, o calor cedido por um sistema tem que ser igual ao calor recebido por outro sistema. Perceberam? Isso vai garantir que a energia total do sistema seja conservada. Quem será a energia cedida ou calor cedido por um sistema? Se houver variação de temperatura, será então um calor sensível. Então observe, podemos dizer que o calor cedido será o calor do corpo A. Por quê? Porque ele está sofrendo abaixamento de temperatura, ele está com a temperatura inicialmente maior. O calor recebido será o do corpo B. Por quê? Como ele está com uma temperatura mais baixa, ele vai receber fluxo de calor. Como dissemos, admitindo-se que são os calores do tipo sensível, podemos então dizer que MACA, θ de A menos θ' de A, igual MBCB, θ' de B menos θ de B. Perceberam que interessante? Para nós, calor é uma forma de energia e, como tal, admite-se que esteja vinculada à energia cinética. Ora, se ela está vinculada à energia cinética, só pode ser positiva. Então, a massa é uma grandeza positiva. O calor específico é uma grandeza positiva. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer com que Δθ seja obrigatoriamente positivo. Então, aqui, para quem está cedendo o calor, eu faço o θ inicial menos o θ final. Isto será obrigatoriamente positivo. Mas para quem recebe, continuamos, a massa positiva, o calor específico positivo, o Δθ tem que ser positivo. Então, como esta temperatura final é maior que a temperatura inicial, nós colocamos sob esta forma. Em alguns livros você encontra esta na frente desta, mas aí ele coloca aqui um sinal de mais, uma soma e iguala tudo a zero. Nós fazemos a mesma coisa, só que passamos para o segundo termo. Então, aqui a gente considera mais fácil trabalhar assim. Você vai ver a diferença quando, além de calor sensível,
a gente estiver trabalhando com calores latentes. Então aqui, MaCa, esta diferença de temperatura, que é a inicial menos a final, é igual a massa do calor que recebeu o calor específico desse corpo, vezes a variação de temperatura, tal que fica a final menos a inicial, que vai garantir um termo positivo. Vamos ver então o calorímetro de Berthelot. Isto é, vamos usar isso que vimos até agora, de conservação de energia, de equilíbrio térmico, num dispositivo prático de laboratório. Vamos usar esse calorímetro para determinar o calor específico de uma substância. Como nós fazemos isso? Nós temos aqui um vaso de paredes adiabáticas. O que é adiabático? Significa que não troca calor com o exterior. Então observe, eu tenho aqui um invólucro externo, bom isolante, e aqui dentro eu tenho um outro vaso. Esse vaso contém um determinado líquido. Existe aqui um termômetro inserido nesse líquido, registrando a temperatura deste vaso, que é o calorímetro, e mais o líquido. Existe aqui um agitador, uma manivela que a gente usa para misturar bem as coisas. Como é que nós trabalhamos com ele? Pegamos um corpo cujo calor específico queremos determinar e esquentamos. Esquentado, colocamos aqui dentro e fechamos bem isso aí. Vamos então agora girar a manivela para que produza o equilíbrio térmico, mas não com muita violência. Em seguida, vamos observar o termômetro. O que vai acontecer? Obviamente, esse corpo aquecido vai produzir uma elevação de temperatura nesse termômetro. Então, podemos considerar calor cedido igual a calor recebido. Quem cede calor? Quem cede calor é o corpo. Quem recebe calor? Observe, quem recebe calor é o líquido mais o calorímetro. Lembre-se, o calorímetro é uma panela. Se eu tenho água dentro de uma panela e eu esquento a água, a panela também se aquece. Então, quem receberá calor? O líquido mais o calorímetro. Ora, o sistema todo funcionando dentro de calor sensível. O que quer dizer isso? Podemos então dizer que a massa do corpo, vezes calor específico do corpo, vezes a variação de temperatura que ele sofre, observe, é a temperatura inicial que eu tenho, menos a temperatura de equilíbrio. Esta, como o corpo foi colocado num forno, alguma coisa assim, eu sei qual é. Esta eu também sei qual é, porque o termômetro do calorímetro vai registrar. Isso é igual a massa do líquido vezes calor específico do líquido. Isso é conhecido, isso é conhecido. Agora, temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. Como isso? Eu tenho a leitura do termômetro anterior. Esta é a leitura final do termômetro, também são conhecidos. Mas a massa do calorímetro, calor específico do calorímetro, outra vez, o delta θ. Observe que nesta situação é comum a gente encontrar esses dois valores escritos, impressos no calorímetro, com o nome de equivalente em água. Lembraram-se? O equivalente em água seria uma massa de água cuja capacidade térmica é numericamente igual à capacidade térmica de um corpo, no caso, meu calorímetro. Perceberam? A única coisa que nós não sabemos aqui é isto. Então, isto é conhecido, 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 conhecido. Como tal, vamos com isso, matematicamente, determinar o calor específico desse corpo. Vamos observar, então, o método de Black. Também é uma maneira que nós temos para determinar o calor específico de uma substância, de um corpo. Observe, eu tenho aqui um grande bloco de gelo, admitido a 0 graus Celsius. Fazemos uma cavidade nele e vamos pegar um fragmento de um metal qualquer e, após aquecê-lo,
vamos colocá-lo aqui dentro. Cobrimos com outro pedaço de gelo. O que vai acontecer? Esse fragmento vai derreter um tanto desse gelo. De tal maneira que, depois de algum tempo, vai acontecer o equilíbrio térmico entre o fragmento de metal colocado e o gelo. O que quer dizer isso? Perceberam? Se eu vou derreter um pedaço desse gelo, vai existir gelo e água juntos. Se vai existir gelo e água juntos, significa a temperatura deve ser considerada de 0 graus Celsius. Continua obedecendo ao sistema de conservação de energia. Estou imaginando que isso está razoavelmente isolado. Então observe, calor cedido igual a calor recebido. Quem cede calor? Quem cede calor é o fragmento de metal. Quem recebe calor? Quem recebe calor é o gelo. Então, observe, o calor cedido é o calor do corpo, o fragmento de metal. O calor recebido é o calor do gelo. Então, como sempre, admitida a conservação de energia, eu posso imaginar que o calor do corpo, isto é, MC, C de C, θ inicial de C menos 0, já que sua temperatura final será igual a 0, será igual a, cuidado, agora, olha lá, é o calor latente. O gelo estava a 0, fundiu uma parte, mas continua a 0. Então aí não há calor sensível para o gelo. Existe calor sensível para o corpo. Observe que medindo então a massa de água que apareceu, a massa de água que apareceu foi a parte de gelo fundida, vezes o calor latente de fusão do gelo. Lembrem-se, isso é uma constante física, isso é tabelado, isso daqui nós conhecemos o valor. Eu posso então dizer que o calor específico do corpo vale a massa de água que apareceu por fusão do gelo, vezes a constante, que é o L, dividido pela massa daquele fragmento, temperatura inicial do fragmento. Observem que o calor latente de fusão do gelo, como constante física, tem um valor padrão. Então ele vale 80 calorias por grama. Observe, isto eu consigo medir, isto é conhecido, isto é conhecido, isto é conhecido. Como tal, acabei de determinar o calor específico da substância. Ei, professor, podemos ver alguns gráficos sobre a troca de calor? Vamos então rever os gráficos de troca de calor? Observe, na primeira situação, nós só mostramos para vocês calor sensível. Aqui agora já temos uma novidade. Primeiro, colocamos no eixo Y a variação de temperatura. Colocamos no eixo X calor por tempo, ou calor ou tempo. Observe o que acontece. Daqui até aqui, nós fornecemos uma quantidade de calor Q1. O que aconteceu quando fornecemos essa quantidade de calor? Observe, a temperatura passou de θ1 até a temperatura de equilíbrio, até a temperatura final. Observe que aqui a temperatura se manteve constante. O que aconteceu daqui até aqui? Esse corpo, apesar de receber calor, ele não sofreu variação de temperatura. Então, entenderam? Eu tenho aqui um corpo sofrendo variação de temperatura, fazendo calor sensível. Um outro corpo está recebendo esse calor, só que está fazendo um calor sensível e um calor latente. Então, observe que eu tenho aqui calor sensível, aqui calor sensível e calor latente. Podemos ainda ter uma situação um pouquinho pior. Por exemplo, vamos observar esse outro gráfico. Este corpo, ele está cedendo calor. Observe, a temperatura dele começou em θ3 e abaixa até a temperatura de equilíbrio. Este outro corpo, ele recebe uma quantidade de calor Q1
que faz com que a temperatura suba de θ1 até θ2, mantém-se constante. O que significa isso? Que está acontecendo aqui uma mudança de estado físico. Aqui, observe, acabou a mudança de estado físico. A partir daqui, então, ele recebe calor outra vez do tipo sensível. O calor produz variação de temperatura. Observe que a soma das quantidades de calor, Q1, Q2, Q3, que esse corpo recebeu, é exatamente a quantidade de calor que aquele corpo cedeu. Então, continuamos dentro daquela ideia do princípio de conservação de energia, tal que o calor cedido por um corpo é igual ao calor recebido pelo outro. Observe que poderíamos ainda ter uma situação mais complexa. Poderíamos dizer que este corpo, ele sofre uma outra mudança de estado físico. Observem que aqui está apenas uma mudança, mas poderia ter mais uma. Continua tudo como antes. Vale a situação de conservação de energia. Vale a situação de que a temperatura final é comum. Vale a situação de que o calor sensível está vinculado à variação de temperatura, calor latente não está vinculado à variação de temperatura. E sempre a soma dos calores de qualquer tipo recebidos por um corpo tem que ser igual ao calor de qualquer tipo cedido pelo outro. Vamos experimentar então isso tudo em exercícios? Começamos com um exercício da FUVEST. O exercício é interessante. A temperatura do corpo humano é cerca de 36,5 graus Celsius. Admite-se temperatura padrão. Tem pessoas que têm um pouco mais, um pouco menos, mas a temperatura padrão é essa. Essa pessoa toma 1 litro de água a 10 graus Celsius. Qual a energia absorvida pela água? O que você vai considerar? Situação clássica. Vai considerar calor cedido igual a calor recebido. Isto é, o calor recebido pela água é um calor do tipo sensível. Então é a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água entre a situação inicial e a situação final. Observe que, na realidade, o que você vai fazer é, agora, como você está pedindo unidades SI, trabalhar a massa de água, 1 litro, corresponde a 1 quilograma. Então, a massa é 1. O calor específico da água, cuidado, vamos trabalhar em unidades SI. Então, 4,186 vezes 10 a terceira, unidade SI. E a variação de temperatura da água? Observe, 36,5 menos 10. Então, fazendo isso daqui, vamos concluir que o calor sensível, isto é, o calor recebido pela água, feito o produto dá isso daqui, ou 1,1 vezes 10 a quinta joules. Agora você perguntaria, se a água recebeu essa quantidade de calor, quem cedeu? Bom, quem cedeu foi o corpo. Então, por que eu não usei isso aí? Por que eu não fiz calor cedido igual a calor recebido? Observe, vale a biologia. O homem é um animal homeotérmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a temperatura do corpo humano não vai baixar. Isso significa que, apesar de você tomar 1 litro de água gelada, o que vai acontecer é o seu corpo produzir energia para esquentar essa água, mas a temperatura do seu corpo não deve abaixar, porque senão ia ser um problema seríssimo. Vamos fazer outro exercício? Então observe, um exercício da Faculdade de Ciências Médicas, quando ainda era a Universidade do Estado da Guanabara. Um calorímetro contém 200 gramas de água a 15 graus Celsius. Derramam-se nele 25 gramas de água a 80. Observe, já tinha água, colocamos mais água. Ele garante que a temperatura final é de 20. Pergunta, qual é o equivalente em água do calorímetro? Lembre-se, equivalente em água. O que nós vamos fazer? Situação clássica. É uma situação de conservação de energia. Portanto, calor cedido igual a calor recebido. Quem cede calor? A coisa é lógica. A água quente, a água 80, vai ceder calor. Quem recebe calor? Lembre-se, calorímetro é uma panela.
Então, quem recebe calor é a água a 15 mais o calorímetro, mais a panela. Portanto, igualando, como eu tenho aqui apenas calor sensível, vamos fazer para a água 80, massa 25, calor específico 1, delta θ 80 menos 20, para a água 15, massa 200, calor específico 1, 20 menos 15, mais MC do calorímetro. Observe, MC do calorímetro é o equivalente em água. Continua como 20 menos 15, porque se o calorímetro continha água, ele tem que ter obrigatoriamente a mesma variação da água. Observe que fazendo a solução matemática, obtém-se 1.500 igual a 1.000 mais 5mc, ou 500 igual a 5mc, ou MC igual a 100. MC é o equivalente em água. Cuidado, como equivalente em água, a unidade que se usa é grama. Isto é uma massa de água cuja capacidade térmica, cujo produto MC, seja numericamente igual a 100. Vamos fazer um outro exercício? Observe, em um mesmo recipiente, colocamos 100 gramas de água a 20, 60 gramas de água a 50, 150 gramas de água a 10, 200 gramas de água a 30. Desprezando-se a capacidade calorífica do recipiente, quer dizer que agora esquece a panela, pede-se a temperatura final da mistura. Você diz, eu já sei fazer isso demais. A coisa é muito simples, é só fazer calor cedido igual a calor recebido. Só tem um pequeno problema aqui. Quem cede e quem recebe? Eu tenho 4 águas. Eu não sei, a priori, quem cede ou quem recebe. Se nós fizermos isso que mostramos até agora, nós nem precisamos saber. Vamos mostrar? Observe, eu vou considerar como calor cedido o da água 50. Eu vou considerar como calor recebido água 20, água 10 e água 30. Observe, a coisa é lógica. Esta está mais quente, deve ceder calor. Estas estão mais frias, devem receber calor. Então a ideia é lógica, basta fazer isso. Então vamos a isso. Como é só calor sensível, MC delta θ. Como esta água está cedendo, é a temperatura inicial menos a final. Já esta água a 20 está recebendo, então troquei, olha lá, temperatura final menos temperatura inicial. A outra água também, como ela está recebendo calor, a temperatura final, que é de equilíbrio, menos 10. A outra água, a mesma coisa. Perceberam? Eu considerei esta a 50 cedendo. Eu considerei água a 20, a 10 e a 30 recebendo calor. Agora, vamos resolver isso matematicamente. Observe que a resolução matemática é algo que você está mais do que acostumado. Uma equação de primeiro grau com uma incógnita. Então, é só fazer as contas indicadas que não tem problema. Você chega nisso daqui. Observe, 1.250 igual a 51 vezes o θ de equilíbrio. Você agora vai passar isso para o termo de lá, dividindo. Você vai encontrar aproximadamente 24,5 graus Celsius. Notaram o que aconteceu? O que o problema acabou de me provar? Que aquela água de 30 que eu considerei recebendo calor, na realidade ela está cedendo. Mas isso eu não tenho que me preocupar. Eu posso considerar o que quiser, porque o próprio problema vai me mostrar se a minha consideração foi certa ou foi errada. Então, o problema mostrou que realmente aquela água 30, ela vai ceder calor e não receber. Vamos experimentar de outra maneira? Vamos admitir uma estupidez completa. Vamos pegar o mesmo exercício e vamos resolvê-lo outra vez. Agora, esquecendo-se da lógica. Calor cedido igual a calor recebido. Arroz com feijão. Vamos fazer calor cedido da água 10 e da água 20. Perceberam que é maluquice? Mas, vamos fazer.
admitimos que qualquer coisa que eu faça aqui tem que dar certo, desde que eu obedeça exatamente aquele delta-teta. Então vamos fazer a coisa bem maluca. Quem cede água 10, água 20. Quem recebe água 50, água 30. Deveria ser o contrário. Mas vamos fazer assim só para ver o que acontece. Então, como calor cedido igual a calor recebido, vale. Esta água, como eu estou imaginando que ela cede calor, estou fazendo temperatura inicial menos final. A outra água, a mesma coisa. Como está cedendo, temperatura inicial menos temperatura final. As outras duas águas, agora resolvi admitir que estão recebendo. Então observe que eu mudei o delta-teta. Observe que é antilógico. Então, vamos mostrar que feito isso, resolvendo a equação matemática, fazendo as continhas da equação de primeiro grau, que você está mais do que acostumado a fazer, você vai chegar em a situação semelhante anterior. 1250, 51 teta de equilíbrio. Observe que passando isso para lá, você vai encontrar 24,5 graus Celsius. O que nós demonstramos com isso? Desde que você adote aquele delta-teta corretamente, você não erra o problema nunca. O cuidado que você tem que ter é apenas ali. Agora, várias vezes, você realmente não vai saber quem cede ou quem recebe. Você vai considerar alguém cedendo ou alguém recebendo. Mas, aplicado aquele delta-teta corretamente, você não vai errar o exercício nunca. Observe, nós achamos que é muito mais vantajoso para vocês trabalharem com a expressão calor cedido igual a calor recebido do que usar aquela expressão calor cedido mais calor recebido igual a zero. Aonde isso facilita? Justamente quando entrar calor latente. Quando entra calor latente, a gente sabe, nas mudanças de estado, quais são aquelas que cedem calor, quais são aquelas que recebem calor. Então fica mais fácil de usar. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Um abraço. Na aula de hoje, falamos sobre calorímetros e trocas de calor. Observe, o importante é você trabalhar com a conservação da energia e trabalhar com o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico representa para nós a mesma temperatura. Quando se trabalha com calor latente e calor sensível, cuidado quando fizer a expressão de montagem da equação. Isto é, para nós vale a pena sempre trabalhar com calor cedido igual a calor recebido. Colegas, como vocês já devem ter notado, os nossos alunos têm uma tendência muito grande de pensar em termos matemáticos e não raciocinar nos termos físicos. Nem sempre a resposta matemática encontrada no exercício é a nossa resposta física. Observe então que sempre precisamos fazer os nossos alunos se acostumarem a pensar em termos físicos. Isto é, feita a matemática, encontrou-se uma resposta matematicamente possível, vamos analisar para ver se fisicamente corresponde à nossa realidade.